Fala pessoal, tudo beleza? Estamos de volta aí com o canal Rumo Até Messi e hoje iremos falar aí do jogo São Paulo e Vasco pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019. Num jogo qual o São Paulo poderia ter assumido a liderança e acabou aí perdendo aí para o Vasco de forma aí inesperada e também com muita polêmica em relação à expulsão do Raniel. Mas você acha que foi justo ou não? A gente vai discutir isso daí durante aí, o vídeo, mas antes não se esqueça de deixarem aí o seu like e também de se inscreverem aí no canal, beleza? No começo aí a gente vai trazer de primeiro o esquema tático aí montado pelo Cuca. Foi praticamente aí um 4-3-3, onde o time estava aí muito bem no jogo, até aí a expulsão do Raniel. É claro que o São Paulo aí acabou colocando aí jogadores aí que não renderam muito em campo, no caso aí do grande Everton, que veio aí do Flamengo, um jogador que para mim, sinceramente, não sei nem por que ainda está no elenco, é um jogador que não produz muito para o São Paulo. Sim, tem a parte defensiva que ele faz muito bem, mas assim, o que ele realmente foi contratado, que é a forma aí de ser um atacante, acaba aí deixando muito a desejar. Hoje, a única chance mais clara que o São Paulo teve, justamente caiu no pé de quem? Do Everton. E ele tinha duas opções, ou chutar, ou então tocar para o Pelé, que entrava ali na ponta ali, numa jogada aí bem no final aí do primeiro tempo, onde poderíamos aí ter saído aí com 1-0 no placar. É claro que o jogo aí foi desenrolando e muita gente ficou muito, como que eu posso falar, revoltado com o árbitro Daron ao expulsar aí, erroneamente aí, o Raniel. É claro que ele fez uma falta, né? De primeiro lance que você vê, acha que foi uma falta feia, mas vendo pelo VAR, igual o juiz viu, perdeu esse mais ou menos 5 minutos aí para ver o lance e acabou aí fazendo errado da mesma forma, expulsando o Raniel. Muitos vão falar aí que a culpa aí foi do próprio árbitro, que, né, prejudicou o São Paulo. É claro, perdeu um jogador sim, mas o São Paulo acabou melhorando com a saída do Raniel, que também não vinha fazendo aí uma grande partida. Na parte física, o São Paulo sentiu sim a falta do Raniel, mas na parte técnica o time melhorou muito mais. E pelo banco que tinha aí, eu acredito que o Cuca não soube aí usar o banco, mesmo conhecendo aí os jogadores que temos aí à disposição. O elenco do São Paulo, se eu fosse dar uma nota, eu daria nota 9,5. É um elenco muito bom. Falta ser melhor utilizado pelo seu treinador, que para mim foi aí o grande responsável pela derrota do São Paulo no dia de hoje. Com a expulsão do Raniel, entraram aí Vitor Bueno, né? E depois acabou entrando aí também o Everton Felipe. Não rendeu muito, porque Vitor Bueno é um jogador também muito fraco. É claro que no último jogo acabou decidindo aí para o time do São Paulo, mas hoje também foi um jogo muito apático, praticamente não criou nada. O Everton Felipe, um jogador fazia tempo que não jogava no time, foi muito bem ali naquelas finais ali do Paulista, mas fazia muito tempo que nem entrava no campo, e hoje o jogo chave, o Cuca acaba colocando um jogador sem perspectiva nenhuma. O Daniel Alves foi muito bem, o Juan Fran ainda está se adaptando ao futebol, teve alguns bons lances, mas ainda está muito abaixo aí pelo talento que tem e também pela experiência que tem aí do futebol europeu. E para mim aí o divisor de água, que foi no caso aí o Cuca e também o próprio Daron. Daron sim errou, mas o principal responsável aí pela derrota, como eu já falei, foi o Cuca pela forma de montar. Eu acredito que ele poderia ter colocado aí Calazans e o próprio Elinho, né, dois jogadores aí para contra-ataque, já que a gente estava aí com um jogador a menos, poderia se fechar um pouco mais e jogar no contra-ataque. Com essa molecada na frente, driblando muito, e os bons passes aí de Daniel Alves, poderíamos aí ter, quem sabe, até goleado o time do Vasco. Mas, como sempre, o Cuca faz aí umas coisas que ninguém entende no elenco, substituiu muito mal. Hoje a maior parcela de culpa foi sim dele. Teve jogadores aí também que não renderam, sim, mas tudo passa pela mão do treinador, né? É claro que o jogador em campo tem a sua diferença. Para mim, o melhor jogador do São Paulo hoje na competição, no jogo de hoje foi o Antony, né? No time do Vasco, um moleque aí de 17 anos praticamente aí destruiu o time do São Paulo. Fez um grande gol, fez aí grandes jogadas e foi aí o principal jogador aí da partida, né? O moleque aí com apenas 17 anos fez a festa em cima de jogadores aí já consagrados aí no futebol aí nacional. Para mim, os dois grandes jogadores aí da partida foi o Antony e também o Thales do Vasco. O moleque joga muita bola, tem tudo aí para ser aí um dos grandes jogadores. E o time aí de São Paulo poderia ter ficado com essa formação, mesmo com a expulsão do Raniel, que era um centroavante mais ali enfiado dentro da área, poderia ter ficado aí com dois atacantes aí de ponta, Daniel Alves, e a proteção aí dos dois volantes, Lisieiro e também o próprio Tietê. O São Paulo era para ter feito aí um bom jogo se o Cuca soubesse aí escolher as peças aí de reposição. E outro ponto aí bem importante que eu preciso frisar, o Cuca tem que repensar aí o que ele faz com o Antony.
principal jogador aí, no caso de ataque que a gente tem, está sendo muito sacrificado em relação aí à marcação, cobrir volante, cobrir lateral. O moleque corre pra caramba para defender, corre para atacar na hora do chute, ele não está fazendo gol. O Antony sempre foi um jogador aí que teve bons chutes aí no gol, só que pelo desgaste físico que ele tem de ir e voltar, de marcar e também de apoiar, está prejudicando aí ele fazer gol aí no profissional. O Cuca tem que repensar, jogar ali com 2 volantes, mais marcação e liberar o Antony na frente. O Antony tem que ser uma espécie de Messi no Barcelona, ele e mais 9. Só que ele tem que ter uma base ali para os caras defender e ele só atacar, porque senão o moleque não aguenta. Aí a gente acaba sacrificando o melhor jogador do time com jogadores aí, no caso o Juan falando, para que ele vai avançar? Um jogador assim mais pesado, já tem uma certa idade, então podia resguardar aí a lateral e liberar mais o Antony. Então preciso repensar também na questão base. Precisamos usar mais aí Elinho, o Igor Gomes, o próprio Luan, são jogadores aí. O São Paulo poderia jogar muito bem aí com 3 volantes, porque os 3 volantes que o São Paulo tem aí futebol para jogar aí, porque além de bons marcadores, eles também têm bom passe. No caso aí de Lisieiro, Tietê e também o próprio Luan. Poderia muito bem jogar com 3 volantes e liberar aí Antony e mais um atacante na frente, junto com o Daniel Alves aí, para municiar aí esse grande ataque, né? Galera, para finalizar, eu vou chegar aí na parte aí da classificação. A classificação final aí ficou o Santos aí com 33 pontos, seguido aí de Flamengo e Palmeiras com 30, e em quarto lugar o São Paulo com 30, e depois vem aí Atlético Mineiro com 27 e também o Corinthians com 27. Mas Corinthians, Palmeiras e Flamengo, né, ainda vão jogar na rodada, e no caso do Corinthians ele ainda pode ultrapassar aí o São Paulo na classificação. Vamos torcer aí para que aconteça o melhor aí para o São Paulo, né? O time aí está muito bem colocado, apenas 3 pontos aí do líder, está muito bem, mas poderia estar muito melhor pensando aí no próximo jogo, que é o Grêmio, um time muito mais difícil, onde os 3 pontos de hoje pode fazer muita diferença aí no próximo jogo. Estava numa sequência aí muito boa de jogos sem perder, e perdemos um time assim que eu sinceramente eu dava como certo aí a vitória do São Paulo. Mas, como sempre, o Cuca acabou sendo aí o grande divisor de água aí, escalando muito mal aí a equipe. Mas até o próximo jogo, galera. Muito obrigado aí pela atenção e pode deixar aí seus comentários abaixo para a gente realmente refletir sobre o jogo de hoje, o que foi certo e o que foi errado. Tudo bem? Até mais. Tchau.